Fala pessoal, então a gente vai começar a semana falando um pouquinho sobre neuro-oncologia. Neuro-oncologia é um assunto que não costuma ser amado pela maioria das pessoas, mas é um assunto relativamente importante porque é bastante cobrado nas provas, em especial para as provas de título. A gente vai começar hoje falando sobre um tópico à parte da neuro-oncologia, que na verdade é um assunto que a gente incluiu dentro de neuro-oncologia, mas é um assunto de oncologia geral, que são as metástases cerebrais. Quando a gente pensa em metástases cerebrais, a gente está pensando em nada mais, nada menos do que disseminação do tumor para o sistema nervoso central e seus invólucros. É basicamente sobre isso que a gente está falando quando a gente está falando sobre metástase no sistema nervoso central. Isso pode acontecer com qualquer tipo de tumor. Câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de rim, todos são tumores que podem evoluir com metástases no sistema nervoso central. Quando a gente pesquisa em séries de necrópsia, a gente vê que aproximadamente 20% das pessoas que morreram com câncer têm a presença de metástase cerebral. Portanto, não é tão raro assim a presença de metástase cerebral ao longo da jornada do paciente com câncer. Isso é um ponto importante da gente ter em mente. A gente tem que se lembrar que o fato do sistema nervoso central ter uma barreira hematoencefálica, de certa forma, protege do desenvolvimento das metástases cerebrais, mas, por outro lado, porque dificulta a penetração de algumas moléculas. Tá? As metástases cerebrais são, sem dúvida nenhuma, o tumor maligno mais presente no sistema nervoso central. Isso é uma pegadinha de prova, acho pouco provável que isso seja cobrado na prova de título, mas é bom que a gente tenha isso claro, né? Então, o tumor maligno presente no sistema nervoso central mais comum são as metástases cerebrais, sendo que o tumor maligno primário de sistema nervoso central mais comum é o glioblastoma. Então, eu acho que esses são pontos que a gente precisa ter em mente. As metástases cerebrais normalmente não são únicas, você costuma ver pequenas lesões agrupadas, pequenas lesões perto, e o tratamento das metástases cerebrais é um grande desafio, porque per si, a presença de metástase cerebral encerra num prognóstico mais reservado para a população com câncer. Esse é o primeiro ponto. E tratar essa população é um desafio. Por quê? Primeiro eu preciso controlar os sintomas. Essa metástase dá ou não dá sintoma? Precisa ou não precisa de corticoide? Está em área eloquente ou área não eloquente? Pode ser tratada cirurgicamente ou não? Então são todas questões que eu preciso levantar diante de uma metástase cerebral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tratamento sistêmico, e aqui a gente tem visto evoluções consideráveis, evoluções importantes quando o assunto é metacerebral. Vamos pensar um pouquinho nos principais tumores que podem evoluir com metástase cerebral. Melanoma. Melanoma é um tumor onde a presença de metástase cerebral é relativamente frequente e isso dificulta o tratamento e o prognóstico. Mas quando a gente olha para séries históricas com os novos tratamentos, especialmente com o advento dos inibidores de BRAF e da imunoterapia, a gente vê pacientes que tinham doença no sistema nervoso central, que evoluem para a resposta completa e que ficam com resposta completa duradoura. Então, o prognóstico, quando o tratamento sistêmico é possível, é muito melhor. Um outro exemplo clássico são os tumores de mama HER2 positivo. Com o advento das novas moléculas, especialmente trastuzumab deruxtecan, que tem uma boa penetração do sistema nervoso central, as taxas de resposta para metástase cerebral são altas, encerrando num prognóstico um pouco melhor para essa população, que historicamente tinha um prognóstico muito reservado. Portanto, a gente precisa sempre ter em mente o tratamento sintomático imediato da metástase e o tratamento do que originou a metástase, como a gente pode levar a resposta intracraniana. Esses são pontos importantes. Agora que a gente já falou em linhas gerais um pouco sobre metacerebral, a gente vai começar vendo essa questão de 2019. Então, é uma questão de 2019 que pergunta em relação às metas cerebrais nos adultos, qual a alternativa correta. Letra A. Os tumores que mais frequentemente evoluem com meta cerebral são
Câncer de pulmão? Correto. Câncer de pulmão é muito frequente a presença de metástase cerebral. Melanoma? Correto. É muito frequente a presença de metástase cerebral. Câncer de reto? Incorreto. Câncer de reto, a presença de metástase cerebral não é frequente, não é esperado. Tanto é que, por exemplo, não faz parte do estadiamento desses pacientes uma análise criteriosa do sistema nervoso central com ressonância. Isso não é obrigatório. É claro que pacientes com tumores de intestino podem evoluir para o desenvolvimento de metástase cerebral, e isso é relativamente mais frequente ao longo da doença, com o passar do tempo. Com o passar do tempo, esses pacientes podem sim desenvolver doença do sistema nervoso central, mas não é tão frequente. Os mais frequentes são pulmão, melanoma, rim, mama, dentre outros tumores. Mas reto aqui está fora, alternativa A incorreta. Letra B. Em pacientes com metástase cerebral de adenocarcinoma de pulmão e translocação do ALK, os inibidores de segunda geração, em especial o alectinib, são drogas de escolha por terem alta penetração do sistema nervoso central e baixa toxicidade. Isso é verdade absoluta. O alectinib é uma excelente droga para tratamento de câncer de pulmão ALK mutado, e esses pacientes têm uma ótima resposta no sistema nervoso central. Isso foi mostrado no estudo pivotal do alectinib, no ALEX Trial, mostrando uma alta taxa de resposta no sistema nervoso central. O alectinib é uma pequena molécula, ele é capaz de transpassar a barreira hematoencefálica e levar a taxas de respostas importantes no sistema nervoso central, portanto, letra B correta. Letra C. A aplicação intratecal de Methotrexate tem benefício comprovado em estudo randomizado para pacientes com doença leptomeníngea em câncer de mama. A gente sabe que a presença de doença leptomeníngea encerra num prognóstico extremamente reservado. A gente tenta tratar essas pacientes com Methotrexate intratecal, mas não existem dados prospectivos randomizados do benefício da utilização de Methotrexate nesse cenário. Os dados são retrospectivos em sua maioria, portanto a alternativa C não é totalmente incorreta, porque a gente sabe que existe benefício de Methotrexate nesse cenário, mas também não é uma alternativa que a gente julga como a melhor alternativa. A letra D, adenocarcinoma de pulmão com mutação de EGFR possui menor incidência de metástase cerebral e leptomeníngea, absolutamente incorreto. A gente sabe que é o contrário, os tumores EGFR mutados têm um tropismo pelo sistema nervoso central, desenvolvem mais metástases cerebrais e, com o advento dos inibidores do EGFR de nova geração, uma alta atividade no sistema nervoso central e ótimos desfechos para esses pacientes, mostrados também aí no estudo pivotal do osimertinib, o estudo FLAURA. E a última alternativa, a alternativa E, em pacientes com metástase cerebral de melanoma, candidatos à imunoterapia, a radioterapia de crânio total é sempre recomendada. Isso não é verdade. Ter atenção sempre a questões que falam sempre ou nunca em medicina nunca soam tão bem, e a gente sabe que se a gente tem um tratamento sistêmico que leva a uma potencial resposta, a gente evita cada vez mais a radioterapia de crânio total pelos efeitos colaterais. Portanto, gabarito da questão, letra B, utilização de alectinib com boas taxas de resposta intracranianas. Então, uma questão relativamente simples que aborda em linhas gerais o contexto da metástase cerebral. E caiu mais uma vez no ano de 2021 uma outra questão. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão. Paciente sexo masculino, 72 anos, branco ex-fumante, hipertenso, com episódio de hemiparesia direita de início recente. Fez ressonância e tem 3 lesões. Esse é o primeiro ponto. É uma hemiparesia de início recente, vai para ressonância e tem 3 lesões. Ele vai descrever as 3. Frontal à direita de 2 centímetros, parietal esquerda de 3 centímetros e frontoparietal direita de 1,5. Ou seja, ele tem lesões em todo o cérebro. Ele tem lesões no cérebro anterior e no cérebro médio, à direita e à esquerda. Ele tem lesões em todo o cérebro. As lesões são isointensas em T1, com captação periférica de contraste, bem definidas e volumoso edema circunjacente, principalmente no FLAIR. O caso foi discutido. Qual é a primeira hipótese? Então, a gente está falando de metástases que são captantes de contraste, especialmente em sua periferia. Por que a gente pensa aqui em metástase e não pensa em glioma?
A gente tem lesões dos dois lados, no cérebro anterior e no cérebro médio. Isso não é característica de glioma. Se ele quisesse descrever um glioma para a gente, ele descreveria uma lesão única, com uma captação do contraste naquela única lesão e não descreveria 3 lesões simultâneas. Então, dentre as alternativas, eu já vou excluir B e C, porque falam de gliomas, e vou ficar com A e B, metástase cerebral. E aí, quando eu penso em metástase cerebral, câncer de próstata pode dar metástase cerebral? Pode, mas é comum abrir o quadro com metástase cerebral em câncer de próstata? Não, isso seria o raro do raro do raro do raro, não é esperado. Câncer de laringe pode dar metástase cerebral? Pode, mas é esperado ter só de queixa a metástase cerebral e nada na laringe? Pouquíssimo comum, entendeu? Lembrem do caso, é um senhor que não tem nada até que tem uma hemiparesia. Agora, câncer de pulmão pode dar metástase cerebral? Super comum, 40-45% dos pacientes podem evoluir com metástase cerebral. E esse pode ser o sintoma de abertura da doença, então super comum. Melanoma pode dar metástase cerebral? Pode, e esse também pode ser o sintoma de abertura da doença. Então, pela lógica e pela frequência das questões, o gabarito da questão vai ficar a letra A, metástase cerebral de câncer de pulmão, de melanoma. Então, acho que essas eram as recomendações que eu queria falar para vocês sobre metástases cerebrais. Lembrar daquela pegadinha do tumor mais frequente ou tumor primário mais frequente, e sempre que você estiver diante de uma metástase cerebral, se pergunte: quais medidas eu preciso fazer para o tratamento imediato dessa metástase cerebral? Corticoide, cirurgia, radiocirurgia, radioterapia de crânio total. Pergunte o controle imediato. E a segunda pergunta: como intervir no tratamento sistêmico, como melhorar o manejo sistêmico e levar a resposta intracerebral dessa lesão. Acho que era isso, um abraço e amanhã a gente continua.